Olá, eu sou a doutora Raquel Cimbalista, pediatra, e hoje eu vou falar sobre um assunto que deixa as mamães e os papais muito preocupados, que são as lesões da pele do bebê. Doença de pele é uma coisa que carrega muito estigma, porque a pele da gente é muito visível, as pessoas olham, comentam, a gente fica às vezes com vergonha quando tem uma lesão, tem gente que acha que vai ser transmitida, aquilo ali pode pegar, é uma doença que é contagiosa. Então, historicamente, essas lesões mais aparentes, essas lesões de pele, trazem realmente um desconforto. Então, os pais, quando observam algumas questões, algumas alterações nas peles do seu bebê, na pele do seu bebê, eles ficam preocupados. Ah, será que é uma doença mais grave? Será que é alguma coisa que eu fiz? Será que é calor? Será que é beijo? Como o papel do pediatra e do dermatologista é o de diagnosticar as doenças da pele do bebê e da criança. O que eu vou falar hoje aqui é quais são as lesões benignas, as lesões que não são doenças, o que é normal você encontrar na pele do bebê, o que é fisiológico, o que faz parte da transição dessa pele de dentro do útero para fora do útero, identificando as lesões que são mais normais, são normais de aparecer. Você consegue pensar, se tiver muito fora disso que a gente está falando aqui, pode ser alguma doença aí, e o ideal é que você procure pediatra, procure dermatologista para que ele veja essa lesão de pele e diagnostique da melhor forma possível. Então a gente vai falar da primeira primeira condição de pele, não é uma lesão, primeira coisa que você encontra na pele do bebê já quando o bebê nasce. O bebê nasceu, você olha aquele bebezinho, ou aquele bebezão, e ele está envolto numa substância meio branca, gordurosa. Uns tem um pouco mais, outros um pouco menos, mas tem bebê que tem bastante. Fica parecendo um sebinho ali mesmo, parece que você passou banho de porco. Sabe banho de porco que a gente usa pra cozinhar? Eu que sou mineira, gosto de banho de porco, então aquela banha de porco, a criança nasce naquela oleosidade. Aquilo ali, apesar de ser chamado vernix, né, chama vernix gorduroso, o vernix caseoso, ele é 10% só de gordura, o resto todo é água. É um meio de gordura e água, onde a criança ela é envolta nessa substância. E é cheio de quê? Produzido pelo quê? É produzido pelas glândulas sebáceas. Então tem substâncias ali da glândula sebácea, tem células mortas da pele, tem lanugem, que é aquele pelinho, sabe? O bebezinho nasce cabeludinho, às vezes os pais falam assim, ah, ele nasceu tão cabeludinho, o corpinho todo cabeludinho. Essa lanugem é uma penugem, né? A gente chama de lanugem ou lanugo. É uma penugenzinha fina que recobre todo o corpo durante a vida intrauterina do bebê. E essa lanugem ou penugem, ela serve para fixar o vernix. Ela meio que fixa esse vernix na pele do bebê. E aí, quando o bebê nasce, essa lanugem ou penugem, ela vai caindo e o vernix também vai sendo reabsorvido pela pele. A gente limpa, né? Você vê que quando o bebê nasce, vem a técnica de enfermagem, o enfermeiro, os assistentes ali do obstetra pegam uma compressa, um lençol e limpam, tiram um pouquinho do excesso desse vernix do bebê e ele ainda fica com um pouco. Por que não tira todo? Porque essa substância, ela protege a pele, ela é impermeabilizante, faz o papel tipo de um sabão. Você coloca, né, você vai botar água ali e ele não vai se misturar. Faz o papel de isolante térmico. Então o bebê estava ali quentinho no útero, todo gostosinho ali dentro do útero da mamãe, quentinho, sem vento, sem nada. E aí de repente nasce para um meio, às vezes com ar-condicionado, essas salas de parto. É um meio totalmente diferente do quentinho que ele estava lá dentro do útero. E esse vernix, ele serve como isso, um isolante térmico, ele diminui a perda de calor excessiva aí do bebê, logo nessa passagem da vida intra para a vida extrauterina. Ela também é uma substância antibacteriana, olha que legal, ela tem substâncias aí que protegem o bebê contra bactérias. Então é um efeito protetor aí do vernix. E também ele facilita a passagem pelo canal de parto. Quando existe o parto vaginal, o parto normal, ele escorrega igual uma gordura, igual um sabão mesmo, como eu falei, e aí ajuda o bebê a escorregar lá mais facilmente pelo canal de parto. Então ele tem muitas funções, esse vernix.
E esse vernix, ele é formado a partir da 18ª semana, mais ou menos, da gestação. Já dentro do útero, ele começa a ser formado, grudando ali no lanugo ou na lanugem. E aí, no último mês de gestação, ele se desprende. Por isso que os prematuros, eles tendem a ser mais peludinhos, porque vai chegando o bebê a termo lá pela semana 38, 39, esse pelinho já meio que desprendeu, o vernix deu uma diminuída, porém, nos prematuros, não deu tempo disso de se desprender e geralmente eles nascem bem peludinhos, bem cabeludinhos, cabelinho nas costas, no bumbum, nas perninhas, aqui nos bracinhos, às vezes no rostinho também. E ao longo das primeiras horas do dia de vida, que depois de nascer, esse vernix ele vai sendo reabsorvido pela própria pele, de forma aí paulatina, devagar, dando tempo aí para esse bebê se adaptar a esse novo meio extrauterino. Por isso que é uma prática das maternidades, pelo menos da maioria delas, de não dar o banho no bebê logo que ele nasce. Ah, gente, muita gente... doutora, por que meu bebê nasceu, só vai tomar banho 2 dias depois, 24 horas depois? Por que tem essa prática na maternidade? Por conta disso. A gente usa a proteção do vernix, tira o excesso ali, né? Claro, para não ficar muita quantidade, mas deixa um pouquinho residual, porque protege, é uma proteção térmica para o bebê. E a gente sabe que esse choque de temperatura pode fazer o bebê ter uma respiração mais dificultada, essa transição da vida intrauterina pode ser menos brusca se você demorar um pouquinho mais para dar o primeiro banho. Então não é porque a gente quer deixar ele sujinho, não. É porque realmente o vernix é muito importante principalmente para o isolamento térmico dessa pele do bebê que é tão sensível e tão fininha. Ele pode ser meio esquisito, meio gordurento assim quando você olha, mas ele é super importante para fazer todos esses papéis que eu falei. Outra coisa também que assusta, inicialmente nasceu, viu o vernix, a gente já sabe o que é. Depois a mãe vai olhar o bebê, olha a pele do bebê, principalmente na hora que vai dar o banho. E aí, quando vira o bebê de costas, meu Deus, tem uma mancha ou várias manchas escuras na pele do bebê. Parecendo, às vezes, até hematomas. Parece, alguém bateu no bebê? O que aconteceu? Ele caiu? O que aconteceu? Não, essas manchas escurecidas, elas se chamam mancha mongólica ou mancha de melanose dérmica, que é o nome mais técnico. Esse termo mongólica é estranho, é feio de falar, porque parece que a gente está chamando de mongol, é uma coisa meio esquisita, mas é o termo mais conhecido, mas o nome técnico é melanose dérmica. E por que tem esse nome, então, mancha mongólica? Porque os bebês com ascendência asiática, os asiáticos, eles têm 81% de chance de apresentar esse tipo de mancha, bastante. E os da pele negra também, eles têm 96% de chance de apresentar essa mancha ou essas manchas mongólicas. E como uma região da Ásia, o nome dessa mancha mongólica faz menção aos mongóis, um grupo étnico que habitava a Ásia, e por essa incidência ser grande nos asiáticos, se chamava mancha mongólica, até hoje a gente chama assim. Ela tem muita correlação, então, com miscigenação. Como o Brasil é um país, praticamente, misturado de tudo, aí asiático, negros, brancos, índios, indígenas, a gente tem uma incidência grande da mancha mongólica. E às vezes os pais ficam preocupados, será que vai ficar essa mancha a vida toda? Não, as características dessa mancha são justamente, ela tem essa coloração meio negro, azulada, roxeada, ela tem tamanhos variados. Ela é localizada geralmente no dorso, então nas costas, no bumbum, nas nádegas do bebê, pode ter um pouquinho no ombro também. Ela é plana, ela não tem relevo, você passa a mão, é lisa como a pele. A textura também é normal, ela é lisa como a pele, como eu falei. E ela costuma desaparecer por volta dos 2 a 3 aninhos de idade. Às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas normalmente entre 2 e 3 anos, ela espontaneamente ela desaparece, não precisa usar nada, passar nada, fazer nenhum tipo de tratamento, não dói, não atrapalha o bebê em nada no seu desenvolvimento, é só uma manchinha mesmo, característica. Ela se dá por excesso de melanina mesmo naquela região, quando os melanócitos estão sendo produzidos, desenvolvidos lá. Então, tem algumas áreas que captam mais essa melanina e aí fica essa manchinha mongólica que é benigna, como todas essas lesões que a gente está comentando. Outra coisa também,
muito comum. As mamães chegam lá no consultório, principalmente na segunda consulta lá do recém-nascido, porque a primeira consulta é logo nos primeiros dias, a segunda consulta depois é justamente quando começa a aparecer a descamação da pele do bebê. Aí vem às vezes, ai, meu bebê tá descamando todo, será que é alergia? Será que é o sabonete que eu tô usando? Será que é o shampoo que eu tô usando? Será que é algum tecido, alguma coisa que eu tô passando no bebê? Não, a descamação da pele do bebê, ela é normal, ela faz parte da transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. O bebezinho dentro do útero tá onde, gente? No meio o quê? Líquido, tá no líquido amniótico, então tá envolto ali, ó, por líquido. Essa pele, ela precisa ter uma determinada composição para fazer um isolamento entre as camadas mais profundas da pele e esse líquido. Quando este bebê nasce, ele vai para o meio aéreo, ele vem para o nosso meio aéreo. Ele sai de um meio líquido para o meio aéreo e a pele sofre. Essa pele, ela vai meio que como se tivesse craquelada, ela vem de uma hidratação para uma desidratação bruscamente. Ela começa as camadas superficiais da pele a descamarem, principalmente onde tem mais queratina, que são nas mãos, nos pés, mas pode ser o corpo todo. Tem bebê que chega todo descamando, o corpo todo. É muito estranho, porque a mãe vê aquilo despelando, acha com certeza alguma coisa grave. Mas uma dica também para vocês, assim, nada grave acontece sozinho, separado. Então, essas lesões de pele benignas, é só a lesão de pele. O bebê tá comendo, tá dormindo, tá vivendo, não tá com dor, não tá com febre, não tem nenhum sintoma associado. Então, nada grave, imagine uma coisa grave do bebê descamando todo, se o bebê ia estar de boas lá, mamando, dormindo. Não é claro que não, é uma coisa que você sempre olha, observa, é o status desse bebê. O bebê tá bem, tá feliz, tá seguindo normalmente sua vida, muito provavelmente é algo benigno. Isso serve para tudo aí na vida de doença e saúde do bebê. A característica, então, justamente dessa descamação é que ela não tem sinais de doença, ela não tem sinais inflamatórios, ela não tem uma base vermelha, não dói, elas melhoram com o tempo. A pelezinha vai saindo e vai acabando, não vai vindo outra descamação por baixo, não vai ficando vermelho, quente, dolorido, nada disso. Vai vindo apenas uma pele normal por baixo da descamação. Acabou aquela área de descamar? Pronto, ela desaparece, ela não continua descamando, não. E a gente tem alguns diagnósticos diferenciais, algumas doenças de pele que realmente são doenças, que cursam com descamação, mas geralmente elas estão presentes desde o nascimento. A criança já nasce com essas lesões descamativas, que podem ser patológicas, e aí precisa realmente do olhar do pediatra para diagnosticar. Se não tiver características nenhuma, outras dessas que eu falei envolvidas, não tiver vermelho, não tiver coçando, a criança não tiver, o bebê não tiver agoniado, não tiver com a pele quente, avermelhada, com pus, com nada, só tem a escamaçãozinha mesmo ali, como se fosse uma branquinha, né? Aquela pelezinha saindo, superficial, é benigna, vai melhorar, em poucas semanas aí ele vai estar com a pele novinha, renovadíssima, aí a pelezinha do seu bebê. Não precisa também, a mãe pergunta, precisa hidratar? Precisa passar algum hidratante? Não necessariamente, tá? Você pode utilizar algum hidratante para a pele do bebê, como regra, veja com o seu pediatra qual o mais indicado para o seu bebê especificamente, mas não para tratar essa descamação que é fisiológica da pele, tá? Ela vai acontecer você hidratando ou não hidratando. Outra coisa que é muito comum, eu acho que é um dos campeões de mensagem no WhatsApp, são: doutora, meu bebê tá todo empolado, tá todo vermelho, tá todo cheio de pintinha vermelha, principalmente no rosto, todo cheio de pintinha, parecendo brotoeja, eu não sei se foi, aí pensam logo, será que foi, meu marido tem barba e fica roçando a barba no rosto, será que foi calor, será que é beijo que alguém deu? Não, gente, não é nada disso. Essas lesões de face, principalmente face e tronco, elas têm muitos nomes e têm várias lesõezinhas parecidas. Não tem como aqui eu mostrar para vocês, vocês não vão conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, porque é difícil às vezes até para a gente mesmo fazer. O que é importante saber é que elas são benignas e autolimitadas. Pronto, como todas as lesões normais de pele do recém-nascido. Elas não causam nenhuma doença, elas não são doença e elas são autolimitadas, elas têm um tempo para ir embora.
você fazendo alguma coisa, você não fazendo nada, elas vão desaparecer, ok? Então temos aí cistos de milha, você vai encontrar vários nomes, cistos de milha, acne neonatal, hiperplasia sebácea, eritema tóxico, melanose pustulosa neonatal, miliária, um monte de coisa. E são muito parecidas. Por exemplo, as mais comuns que eu vejo normalmente no consultório são cistos de milha, que é bem no narizinho, assim, fica parecendo, a gente chama também de milho, fica parecendo um milho mesmo. O narizinho, ele começa a ficar todo pipocadinho, amareladinho, que são as glândulas mesmo, as glândulas sebáceas ali, múltiplas e agrupadas no narizinho do bebê. Adaptação, são lesões todas essas adaptativas, lesões de adaptação da pele, do meio intrauterino para o meio extrauterino. Mais uma vez, o bebê estava lá no líquido, com a pele totalmente diferente, envolta em água, em líquido amniótico. E aí, pum, sai para o meio aéreo. A pele dá um choque, é calor, é frio, é poluição, é vírus, bactéria, é contato com um monte de substâncias, de objetos, de coisas que ele não tinha antes. Então a pele, ela responde. A pele é o maior órgão do corpo humano. E a pele responde, é o nosso limite com o mundo. Então ela responde a tudo que a gente está vivenciando no mundo. E com o bebê é da mesma forma, ela precisa de um tempo para se adaptar. Outra lesão comum é a acne. Aí às vezes, acne, doutora, mas pensei que acne só adolescente, né, que tinha, não. Mas o bebezinho tem a chamada acne neonatal. Não quer dizer que ele está na puberdade, quer dizer que é um nome que é dado também para acne neonatal, porque são realmente umas pápulazinhas pequenas, elas costumam ser pouco numerosas e em face, em pescoço, pode dar também aqui na região do tronco. Dá até vontade de espremer, eu que sou agoniado, que adoro espremer uma espinha, mas não esprema, não mexa nessas lesões, por favor, porque as lesões de pele, a pele do bebê é muito sensível e você pode acabar infeccionando uma coisa que é benigna, então não precisa mexer. Elas também desaparecem com o tempo, elas demoram um pouquinho mais de desaparecer do que os cistos de milha, que eu falei, pode levar, até minha filha mesmo teve, acne neonatal. Ela nasceu com uma aqui que ficou até 5 meses, eu achei que não ia sair mais. Levou um tempão, bem grandinha até. E tinha umas que apareciam, depois surgiam desapareciam, surgiam de novo em outro lugar. E foi até desaparecer por completo. A gente fica agoniado ali, mas pode ter certeza que elas vão sumir. Outro comum também é eritema tóxico, tem um nome feio, né? Ai, tóxico, deve ser coisa grave, mas não é não, é só um nome feio mesmo, mas também é benigna. Os recém-nascidos, a termo, eles têm mais, os que nascem, que não são prematuros, que nasceram no tempo certo, eles têm mais de 50% vão ter, então é bem comum. Também a partir de quase uma semana ali, alguns dias depois do nascimento. Então nasce com o rostinho mais limpinho, daqui a pouco vem uma base vermelha, parecendo uma alergia. As mães pensam geralmente que é ou alergia, ou é beijo, ou é a barba do pai, ou é calor, porque tem uma base vermelha, fica parecendo umas manchas avermelhadas com uns carocinhos vermelhos por cima. Ficam uns carocinhos por cima e a base é avermelhada. E, será que está coçando? Será que ele está acertando? Não, nenhuma dessas lesões adaptativas causa nenhum dano ao bebê. A gente fica mais agoniado de ver do que o bebê está ali de boa, não está nem sabendo que está com nenhuma lesão adaptativa ali da pele. Elas também, o eritema tóxico também desaparece espontaneamente em algumas semanas. E miliária de calor também, isso tem, principalmente locais muito quentes. As pessoas ainda têm uma cultura e um tabu com relação à temperatura do bebê e tem mania de enrolar o bebê todo. Tá um calor de 38, 40 graus, o bebê tá lá com 3 camadas de roupa. Então, cuidado com isso, porque isso pode aumentar a temperatura da pele do bebê e propiciar o surgimento de lesões de miliária, de brotoeja mesmo, principalmente na região de pescoço, de dobras. Cuidado com isso. A gente tem que medir a temperatura do bebê no bebê. Tá quente do lado de fora, o bebê tá quente no corpinho, então vamos tirar um pouquinho, né, da roupa, bota um barizinho curto e tal. Não veja a temperatura do bebê pelas mãos e pelos pés, por favor, porque as mãozinhas e os pezinhos sempre são mais frios do que o resto do corpo. A gente mede aqui na bochechinha, vê, né, no corpinho mesmo, tá calor, tá quente. Às vezes eu recebo menino lá no consultório, gente, que chega a estar grudado assim o cabelinho na nuca, tudo de calor. Você pega, o menino tá quente, você mede a temperatura, tá até aumentada, tá até com hipertermia por causa do calor.
E aí, vamos lá, né, mãe, vó, geralmente a avó, né, avó, embrulha menino, não, vamos desembrulhar um pouquinho, basta um baldezinho de algodão, mas pode ficar com as perninhas de fora? Pode ficar com os bracinhos de fora? Pode. Se tiver calor, sim, não é só o frio que é ruim para a pele do bebê, o calor também é ruim, pode inclusive desidratar o bebê por conta do calor, então cuidado com isso. Essas lesões todas que eu falei, elas são comuns, elas são benignas, elas são autolimitadas e elas desaparecem realmente com o tempo. Isso é uma coisa que você vê que elas são... Uma coisa para você perceber que elas são benignas. Elas têm um tempo de... Elas não vão piorando com o tempo, elas melhoram com o tempo e o bebê está normal, comendo, dormindo, vivendo normalmente. Você percebe que essas lesões adaptativas, elas não atrapalham o dia a dia do bebê. Realmente, como o nome diz, lesões adaptativas, elas são uma adaptação do bebê, do meio intraútero para o meio extraútero. Isso leva aí semanas, às vezes até meses, para essa pelezinha voltar ao normal, ok? Mas na maioria das vezes volta. Só se não voltar no tempo previsto, você vai, junto aí com o seu pediatra, pensar em outros diagnósticos, beleza? Outra coisa também é o quê? Ai, doutora, tô aqui. Essa semana mesmo eu recebi um recém-nascido. E... recém-nascido não, tinha uns 3 meses mais ou menos, isso, uns 2, 3 meses. E a mamãe tava desesperada porque a cabeça dele tá toda cheia de umas cascas, uns negócios, não sei o que foi. Quando a gente foi olhar, mãe, tipo uma caspinha. E a mãe, mas o bebê tem caspa, pode ter sim. A caspa, nas crianças maiores e nos adultos, elas são causadas por fungos. Principalmente um fungo chamado malacésia. Mas nos bebês mais novinhos, ela é uma descamação e uma crosta que também pode ser causada por questões hormonais. Uma passagem de hormônios da mãe para o bebê, principalmente no momento do parto. E isso aumenta a produção de óleo, de oleosidade pelas glândulas sebáceas, principalmente nessa região do couro cabeludo, e forma o que a gente chama de crosta láctea. Crosta de leite, crosta láctea. Então é uma descamação mesmo desse couro cabeludo. Pode também aparecer no rosto, às vezes fica aqui pela sobrancelha, aqui no rostinho, nas orelhas, nas pálpebras, no nariz, até na região da virilha pode ter, não é muito comum, mas pode acontecer. E ela pode até ser acompanhada de um pouquinho de vermelhidão, pode ficar um pouco vermelho na base, um pouquinho irritada a pele, mas não muito, tá? E as mães até falam, mas eu limpo direitinho, doutora, elas ficam achando, né, que pode ser má higiene. Será que eu não estou limpando direito? Não, ele não tem correlação com má higiene, não. Ou nem com alergia, ou nem com algum produto que você esteja usando no bebê. É mais por questões hormonais mesmo, ou mesmo pode ter uma contaminação aí por fungo. Como geralmente abaixo de 6 meses a gente não costuma usar o antifúngico, a gente tem outras medidas que podem diminuir ou ir tratando essa crosta láctea até a gente, se não melhorar, a gente poder usar outros medicamentos. A orientada é lavar o cabelinho do bebê todo dia, na hora do banho, e você pode utilizar um shampoozinho neutro, né? Aí converse com o seu pediatra para você saber qual que você pode utilizar. Você pode pentear o cabelinho, na verdade, mesmo que não tenha cabelo, usar, sabe aquelas escovas bem macias, de esponja macia de bebê? Aquela que tem bem branquinha assim, cheiona? Você pode ir devagarzinho ali, porque fica bem na região da fontanela, né, da moleira, a gente fica com medo de apertar. Não aperte realmente, mas superficialmente você pode ir fazendo assim, mas sem puxar, não vai ficar futucando com a unha para não infeccionar e nem puxar a crosta. Uma coisa que ajuda também a soltar é passar um pouquinho de óleo de amêndoa. É um óleo vegetal de amêndoa, por exemplo. E você pega com uma gazezinha ou com coeiro, uma fraldinha de pano e vai ali, ó. Alguns minutinhos antes do banho você vai passando, hidratando aquela região do couro cabeludo e ele vai soltando, vai amolecendo, vai soltando, depois você lava direitinho normalmente e vai soltando. Não vai soltar tudo no mesmo dia, isso demora, né? Mas melhora bastante. Mesmo que não melhore 100%,
você consegue reduzir aí uma quantidade boa. Você pode passar tanto no couro cabeludo como nas outras áreas que eu disse, se tiver nas orelhinhas, aqui na pálpebra, no supercílio, e vai usando o olhinho vegetal e ao longo do tempo vai melhorando. Caso não melhore, ou piore, ou tenha algum sintoma associado, aí você vai procurar, né, o médico, o pediatra, para a gente ver se tem algum outro diagnóstico, algum outro tratamento que a gente possa utilizar, ok? A gente tem também uma coisa que é super comum, quase todo bebê nasce com isso, muitos bebês, né? A taxa aí é de 30% a 40%, mas eu vejo com bem mais frequência no consultório que são a chegar até uma mancha vermelha, uma mancha rosa na nuca do bebê, bem na nuca do bebê. Ou às vezes elas ficam por aqui também, nas pálpebras superiores, bem aqui nas pálpebrazinhas, aqui, ou no nariz, também pode ter um pouquinho nos lábios, no lábio superior principalmente. Mancha salmão, que a gente chama, é uma mancha salmão, porque a cor é meio salmão mesmo. E surge, como eu falei, em 30% a 40% dos recém-nascidos, não tem assim uma causa bem definida, aparentemente são lesões vasculares e os vasinhos bem pequenininhos, um pouco mal formados, ou que rompem ali durante o crescimento do bebê ou na hora do parto, e aí fica essa coloração salmão, e 95% delas, elas desaparecem também em questão de semanas ou meses, principalmente as daqui, as do olhinho vão desaparecendo primeiro, depois as da nuca. A gente faz um diagnóstico diferencial também com hemangioma. Hemangioma é um tumor benigno dos vasos, é como se fosse um aglomerado de vasos sanguíneos ali no mesmo lugar. Ele é um pouquinho diferente da mancha salmão, porque a mancha, como o nome fala, é uma mancha mesmo, ela é lisa, a textura é a mesma da pele, essa mancha salmão que eu falei, e o hemangioma, ele pode ter relevo, ele pode ter uma pigmentação mais avermelhada, mas também, na maioria das vezes, a gente só acompanha esse hemangioma, não tem nenhum tratamento específico, dependendo do local, do tamanho que ele tem, a gente vai acompanhar e não vai usar, na maioria das vezes, nenhuma medicação e nada especificamente para tratar, não. A diferença é que o hemangioma, que é esse aglomerado de vasinhos, ele demora mais para desaparecer e às vezes não desaparece, fica só pequenininho, mas ele demora bem mais. As manchas salmão, elas desaparecem praticamente por completo em algumas semanas, aí alguns meses. E a gente tem muito medo de mancha na pele, né? Mancha mais escura. Ai, será que é alguma coisa? Fica com medo de melanoma, né? Que é o câncer de pele, um tipo de câncer de pele mais invasivo. E aí eu vou dar para vocês 5 sinais pra gente, umas regrinhas para você identificar se aquela lesão de pele, aquela mancha que você tá vendo, ela tem algum sinal de perigo. É facinho de lembrar, que é só você pensar no ABCDE. ABCDE, fácil. Então, A de assimetria. O que é assimetria? É que a lesão, as bordas elas são assimétricas. Ela é uma lesão assimétrica, ela não é redondinha, ela não tem um formato simétrico. Quando você divide ela no meio, um lado é diferente do outro. Ou em cima é diferente de baixo. Ela não é igual, então ela é assimétrica. Isso não é uma mancha, já tem que pensar. Se ela tem as bordas, B de borda, A de assimétrica, B de borda, bordas irregulares. Então, se a bordinha dela não é fina, acabada fininha, ela é meio, né, irregular, bordas irregulares também, sinal de alerta. C, a cor. Se é uma cor, um tom muito escuro, preto escuro, ou várias cores numa mesma mancha, também é um sinal de alerta. O D é de diâmetro. Se o diâmetro for maior do que 5 milímetros, pode até botar uma reguinha para medir, também é outro sinal. E o E é de evolução. Como é que essa mancha evolui? Mudança de tamanho, se ela muda de tamanho, se ela muda de cor, se ela muda de tom. Então, tem que ter o ABCDE. Tem que ter essas 5 características para você pensar que essa mancha deve ser avaliada por um médico. Se for em criança, ou pediatra, ou um dermatologista. Ok? E tem um negócio também. Doutora, tem um negócio aqui na boquinha do neném. No lábiozinho. Um calo. Um calinho na boca do bebê. Tem isso mesmo. Se chama calo de amamentação ou calo de sucção.
parece uma bolinha esbranquiçada, localizada no centro do lábio superior da boquinha. A causa desse, o nome já fala, calo de amamentação ou de sucção, é o toque com o peito da mãe. Então temos aqui nosso peitinho e costuma aparecer durante os primeiros dias ou semanas de aleitamento materno. O bebê está ali sugando o seio da mãe e ele está em contínuo, né, o lábio do bebê está em contínuo toque com o seio da mãe. Produz o quê? Esse contínuo toque produz uma quantidade maior de queratina, estimula a formação de queratina, formando o calo. É por isso que eu digo também, mamãe que está começando a amamentar e os mamilos ficam sensíveis, a auréola fica sensível, porque é um local que não é estimulado o tempo inteiro, como é na amamentação. E aí a gente fala, mamãe, esse primeiro mês é mais complicado mesmo, mas vai fazer um calinho aí no peito. E normalmente é isso mesmo que acontece. Há um aumento de produção de queratina nas duas superfícies de contato, tanto no seio da mãe quanto na boquinha do bebê, formando esse calinho. Esse calo não dói, esse calo não causa nenhum dano ao bebê. Porém, e também você não precisa, ele é meio sequinho, mas não precisa passar nada, tá, mãe? Porque pode dificultar a pega, ficar escorregando. Não é para hidratar, não é um ressecamento que você precisa hidratar, passar creme nenhum aí nessa boquinha não, tá? Porque pode atrapalhar a amamentação. E também não deve tentar arrancar, porque às vezes fica quase soltinha, parece que a pelinha tá saindo. Mas não arranque, deixa que ela caia sozinha. Até no máximo aí 4 meses de idade não tem mais o calinho, porque pode ferir muito, é uma região muito sensível, então não é, por mais agonia que dê, não é para mexer. E a gente tem que observar muito a pega desse bebê quando tem esse calinho, porque às vezes a gente tem que corrigir essa pega. O bebê, ele tá pegando errado, tá sugando muito com a boca fechada, e isso pode ser, esse calo, principalmente quando é muito excessivo, pode ser esse toque com excessiva força, com uma força muito grande aí no seio materno. A gente precisa corrigir a pega. Então, levar para consulta com o pediatra, olhar direitinho como é que tá essa pega, se a pega tá ok. E, mais importante de tudo, não interromper a amamentação. A gente não deve interromper a amamentação por causa do calinho na boquinha do bebê, que é algo também benigno, passageiro, não causa nenhum dano ao bebê. E vai ficar tudo certo, depois a gente só tem que observar realmente se a pega tá ok. E às vezes a pega tá ok, ele vai ter o calinho do mesmo jeito e a gente vai manter essa amamentação aí tranquila, sem pensar que tá causando nenhum dano no bebê. Bom, se gostou do nosso vídeo, gostou? Muitas informações legais, né? Agora acho que vocês estão mais calmas, sabendo o que é normal, já fica ali, já dá uma luz, já fica com o coração mais calmo. Maiores dúvidas, só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e me siga aí pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube, pelo Facebook. A gente se encontra por aí e até o próximo vídeo.